tudo bem com você? Você já leu sua Bíblia hoje? Eu quero aqui dar continuidade com você nas nossas meditações, mas antes disso quero mandar um abraço para todos os municípios que estão nos assistindo, por sinal, muitos comentários aí. Deus abençoe cada um dos nossos municípios, nossos pastores ali. Hoje nós temos aqui o privilégio de darmos continuidade e chegamos aqui até os livros, das leis, os livros da Constituição do povo que saiu do Egito. Hoje é Êxodo capítulo 22 e o 23. Nós poderíamos ficar bastante tempo aqui neste livro, porque são muitas coisas, apesar de serem muitas leis, muitas ordenanças para o povo e para os sacerdotes, mas muita coisa proveitosa. Isso para mim e para você fala que já havia uma Constituição dada por Deus através de Moisés para orientar o povo. Êxodo capítulo 22 vai falar de prevenções, de furtos, de roubo, como que seria tratado aquela pessoa que fosse pego em delito flagrante. Então, você vai aí leia com paciência, não tem como você correr nessa meditação aqui não. Valendo e diz um texto aqui do versículo 8, só para a gente pegar aqui mais ou menos como que eram essas prevenções, essas leis, como que seriam aplicadas, diz assim: se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante do juiz. Estava falando de uma certa quantia em dinheiro que era dada para aquela pessoa de confiança guardar e de repente alguém furtou. Se não achasse o ladrão, o responsável, o proprietário, aquele que ficou ali de posse do dinheiro, teria que justificar diante de um juiz. E aí no 23 também ele vai dar algumas leis. Esse capítulo 22 é mais leis cíveis e religiosas. No 23 são leis de justiça e misericórdia. Tanto é que você vai ver mais para frente, já lá em Deuteronômio 19, as cidades de refúgio, por conta de homicídios que eram praticados involuntariamente, com acidente, Se tivesse um ou dois lavrando no campo e de repente a pessoa que estava manuseando o machado soltasse ali do cabo e pegasse na pessoa e a pessoa viesse a óbito, esse que tinha cometido esse homicídio seria apadrinhado numa cidade de refúgio, nas 3 cidades de refúgio. Isso já falando sobre como que seria a salvação, o refúgio nosso em Cristo Jesus. Beleza? Deu para entender aí um pouco sobre essas leis? E aí, Provérbios capítulo 10 tem algo interessante, Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria assim rapidamente colocar para você, O Provérbios de 1 a 9, o Salomão ele vai falando ali de algumas questões poéticas, Mesmo que ainda tenha alguns conselhos, mas é muita poesia e dicas de sabedoria. Já aqui no capítulo 10 de Provérbios, ele começa a trazer questões pessoais. Ele vai pontuar algo assim muito pessoal e ele tenta conciliar trabalho e justiça. E aí eu queria só ler 2 versículos de Provérbios, capítulo 10, para jogarmos um pouco de luz sobre esse assunto que Salomão tenta conciliar justiça e trabalho. Ele é o rei ele já tem uma bagagem aqui. Então, quando ele fala aqui no capítulo 10, no versículo 1, olha só o que ele diz: Provérbio de Salomão, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Aí ele diz: os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Olha só, trabalho e justiça começa a aparecer. E vale lembrar para você aqui uma dica muito importante: a palavra trabalho aqui a qual ele se refere é negociar. Porque esse era o princípio do trabalho na época, Você vai ver ele falando sobre essas negociações, os navios que paravam ali, tanto que lá em Eclesiastes ele diz: lança teu pão sobre as águas e assim depois de tantos dias tu acharás. Era uma menção sobre esses navios que levavam trigo no porão ali para outras cidades. Então, a palavra trabalho aqui é negociar, e é interessante porque a palavra negociar é negar o ócio, ou seja,
seja, aquele que pratica a injustiça realmente é aquele malandro, aquele cara que está ali querendo ganhar um dinheiro fácil, né? Ele fica ali tanto ocioso que a preguiça acaba tomando conta dele, ele não tem disposição para ir trabalhar, ou seja, ele não tem disposição de negar o ócio, de ir para um trabalho justo, para uma labuta que vai ser tão abençoada. Então era essa menção que Salomão estava aqui tentando conciliar, e ele diz que todo o dinheiro que se ganha facilmente, todas as riquezas que se adquirem facilmente, elas serão gastas facilmente, serão perdidas facilmente, ok? Mateus capítulo 2, essa aqui é uma história linda, a história de Jesus, o nascimento de Jesus. E é interessante, eu trouxe aqui uma Bíblia de estudo, de comentários, mas quando você vê aqui o nascimento de Jesus, você começa vendo ali os magos indo oferecer a ele aqueles presentes. Dizem que aqueles presentes foi uma espécie de suprimento para essas fugas, né? No capítulo 2, do versículo 13, vai falar que ele fugiu debaixo de uma orientação. O mesmo anjo que trouxe a mensagem para Maria agora está orientando o marido para sair, para fugir. No 15 vai dizer que ele fez isso para que se cumprisse. Você começa a ver já a família de Jesus entrando nos propósitos, nos cumprimentos de promessa. No 16, diz que todos os meninos, a profecia era que as mães iriam chorar, né, por conta dos seus meninos que estavam sendo assassinados pelo rei Herodes. No 18 vai falar, né, que Raquel iria prantear pelos seus filhos. E você vê depois já no 22 eles retornando quando cessa essa matança. E aí já é um tempo mais tranquilo no reinado de Arquelau, esse rei. Então, queridos, você começa a ver como que Deus é um Deus de provisão, guardando a vida do menino Jesus, o nosso Salvador, através de orientações muito sábias. Eu quero aqui, de todo o coração, deixar aqui meu carinho, meu abraço para você e parabenizar você que até agora tem continuado firme nesse propósito e não tem perdido nenhum dia. Então, um beijo pro seu coração, Deus te abençoe. Não esquece aí de estar reforçando aí os teus comentários e dando aquela curtida básica aí para nós podermos assim ganharmos mais pessoas e alcançar um número bem expressivo. Deus te abençoe, ama a sua vida, fica na paz.